é real nesse lugar. Aleluia. Você que está em pé ainda pode se assentar. Eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, essa oportunidade tão maravilhosa de estar com mais uma agência dele, mais um lugar onde o povo de Deus se reúne. Eu tenho feito um pedido, pastor Ciro, irmã Rosângela, pastor Binho, que o Senhor me apresente mais amigos dele, né? E ao chegar nesse lugar, eu tive a convicção de que estou num lugar onde eu posso encontrar amigos de Jesus, né? Que igreja acolhedora, né? Minhas filhas estavam conversando, nós estamos falando ali, que lugar maravilhoso, como nós fomos bem recebidos aqui. E nós cremos que a unidade do povo de Deus é um sinalizador que a presença dele se encontra. Eu creio que a presença dele se encontra nesse lugar. Ele está fazendo um movimento. Essa conferência nasce com certeza do aval do coração do pastor, mas antes o Senhor já estava projetando, já estava alinhando. E hoje nós cremos que se alinha a vontade dos céus com a realidade da terra. E nós queremos receber um pouco mais. Você foi ministrado. Eu me chamo Israel Cortes, fui apresentado, né, por essa apresentação tão maravilhosa. E eu sirvo ao Senhor na Igreja Batista Alvorada. Fica localizada na Avenida João 23, aqui em Santa Cruz, bem pertinho de vocês. Tenho a alegria de estar servindo lá há aproximadamente 8 anos, uma comunidade de fé viva, alegre, enganjada, né? E hoje vocês tiveram a oportunidade de estar como uma parte do nosso Ministério de Louvor. Eu tenho uma alegria enorme de ser presenteado assim, né? De ver eles servindo fora. Eles são uma bênção tão poderosa dentro, e ver eles podendo ser uma bênção também para o reino. Isso alegra meu coração. Tem irmãos, amigos aqui também, pastor Vladimir está nos acompanhando, irmã Monique, irmã Pauluana. A minha família está representada aqui pelas minhas 2 filhas. Não vou pedir para ficar em pé. Pastor Ciro, eu não sei se você sabe, a família pastoral não gosta, irmã Rosângela, de ficar em pé na apresentação. Eu já aprendi, mas eu preciso mencionar. Está aqui minhas 2 preciosidades, minhas filhas. A minha preciosidade maior chama Camila Cristina. Minha esposa não pôde estar aqui porque está fazendo um alinhamento junto ao Ministério Kids lá da nossa igreja, né, que estava agendado. Nós temos tido um grande desafio. Há pouco tempo atrás nós recebemos 10 crianças por domingo. Hoje a nossa faixa está de 120 crianças. Já batemos 140. E aí, toda hora, pastora, tem que dar um ajuste, né? Aí eu falei assim, olha, é por causa de Jesus, porque eu não sei andar sem você. Aí eu não sei, pastora, se a senhora também faz isso. Ela fez umas recomendações. Ela falou, olha, você não fale correndo, porque você fica animado e fala muito correndo, e você fica animado e fala muito, né? Aí eu falei, pode deixar que está anotado, né? Vou lá servir o Senhor com alegria e seguindo os seus conselhos. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com a Raquel durante algum tempo, né? O propósito do Senhor é assim, né? A gente se encontra dentro da igreja e se encontra sendo igreja fora da estrutura da igreja. Amém? E isso eu tenho certeza de que é a manifestação do Senhor junto a nós. São os privilégios da vida. Você está feliz com Jesus? Você quer receber uma palavra da parte de Deus? Olha, há vários indicadores de que o Senhor tem um recado para você nessa noite. Aconteceu uma coisa que raramente acontece. Geralmente eu gosto de preparar a palavra com muita antecedência. E eu estava há semanas preparando aqui esta palavra. Pastor, botei as ilustrações. Olha, estava desenhado. Segunda-feira de manhã, o Senhor fala assim, não é esse o recado que eu quero dar à minha igreja. Pode pegar e fazer tudo diferente. Aí eu falei, papai, assim fica difícil, mas é melhor obedecer. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Vamos orar mais uma vez? O Espírito Santo, ele não invade espaço. Ele quer ser convidado. Nós vamos ler a palavra do Senhor e, ainda que a mensagem não seja proveitosa, apenas na leitura da palavra do Senhor, que é a verdade, o agir já começa. O nosso destino, ele é refeito.
As direções, as decisões nós podemos tomar porque a palavra do Senhor, o fogo do céu desce quando o Senhor fala pela sua palavra. E você precisa dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero escutar a tua voz nessa noite. Pode mexer no que o Senhor quiser mexer. Pode mexer em todas as minhas dimensões. Eu não quero que fique um pedacinho de mim sem receber a tua presença. Vamos fechar nossos olhos? Você pode fazer essa oração nessa noite. Nós já sentimos tanta presença aqui através de louvores, do momento de intercessão, mas você precisa criar expectativas para o momento da palavra. Você precisa nutrir o seu coração de fé, que o Senhor vai falar com você, porque aonde o Senhor passava, para que houvesse manifestação da sua glória, era necessário fé. A palavra vai dizer que há muitos lugares ele esteve e não realizou nada, porque não houve fé. Mas se você tiver fé nessa noite, eu creio que você não vai sair daqui vazio. Se você tiver fé nessa noite, eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira. Se você ter fé nessa noite, eu creio que o seu coração será impactado pela palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso, é um privilégio estar na tua casa. A tua casa é melhor do que 1000 outros lugares. A tua casa, Senhor, nos traz alegria. A tua palavra enche o nosso ser. Nós declaramos que a tua palavra é a verdade. Nós declaramos que a tua palavra é o nosso alimento, é lâmpada para os nossos pés. E aqui nós estamos, Senhor, na expectativa do que o Senhor pode fazer. Ah, Espírito Santo. Eu percebi que tu foi convidado. Eu percebi que o Senhor está sendo convidado há muito tempo para essa conferência. Senhor, eu percebi que houve um movimento antes do culto começar, Senhor, para que o Senhor pudesse se revelar. Amigo Espírito Santo, nós temos uma expectativa ao teu respeito, nós temos uma necessidade, uma sede, Senhor, nada pode, Senhor, nos encher. A não ser o seu toque, mas sinta-se à vontade para nos tratar, nos confrontar, nos abraçar. Amigo Espírito Santo, a tua presença é preciosa. Nós te adoramos. Jesus, fica à vontade aqui. O trono é teu. A glória é tua. Não há nenhum nome que seja maior que o teu. E nós convocamos, Senhor, a tua livre agência, regência e ação aqui. No nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Eu preparei também ali uma apresentação para que a gente possa memorizar junto, os princípios da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Você achou? Diga amém. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele que as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia, um texto muito conhecido, um texto muito impactante ao nosso coração. Esse texto, ele deixa claro um momento dentro do ministério de Jesus, em que Jesus está expondo um problema. Tudo que uma igreja mais sonha é ser avivada. Tudo que um coração mais deseja é estar sendo dirigido pelo Espírito de Deus. É ver os sinais. Vocês têm células. Tudo que nós queremos como célula é ver que a nossa célula é frutífera, que as pessoas chegam e são transformadas. Mas os nossos critérios
são diferentes dos critérios do Senhor. Nós vemos uma coisa, mas o Senhor não vê como nós vemos. Há cenários que nós ficamos maravilhados. Você sabe o que está acontecendo aqui no capítulo 9? Tem uma enxurrada de milagres. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, só para você passar o olho junto comigo. Imagina se o capítulo 9 de Mateus, vamos fazer esse exercício, fosse a realidade das nossas igrejas, a realidade da nossa célula, a realidade da nossa família. Não, logo começando, do versículo 1 ao 7, tem a cura do paralítico. O paralítico do telhado, abriram o telhado, irmão. Já foi um milagre, eles pegaram aquele homem. Não tinha lugar. Eles abriram o telhado, desceram. Senhor, perdoados são os seus pecados. Os caras duvidaram, ele falou, não. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder. Pega o teu leito, pega a tua cama, levanta e anda. Você já imaginou? O paralítico entrou aqui, carregado e sai levando a sua própria maca? Já pensou na sua célula? Já pensou o seu vizinho? Não foi suficiente. Olha o que acontece. Do 9 ao 13, Jesus está passando na frente da coletoria. Um pecador inveterado se converte. Vem, Mateus, vem. E ele levanta na hora. Não, se tem um traço de avivamento que nós queremos, é fazer um convite e as pessoas aceitarem. É entregar o folheto e a pessoa, não, eu quero Jesus, me diz onde é o endereço, me manda no meu WhatsApp a localização que eu quero chegar, eu vou agora. E ele vira um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não se encantou com a presença. Ele realmente transformou a sua história. O que é isso? Olha o que... Não para aí. Não para aí. Do versículo 18 ao 29, não. O culto foi tão forte que é 2 milagres num pedaço só. Chegou um homem dizendo, minha filha está morta. Aí Jesus, não, pode ficar tranquilo que eu vou lá. E aí quando ele começa, aí vem uma mulher com um fluxo de sangue, toca em Jesus. E ela é curada. O culto não acabou. Ele vai lá onde se comprometeu aí e levanta aquela menina da morte. Ela apenas dorme. Esse é o avivamento que nós desejamos. Que celebração é essa de curas e milagres? Que célula é essa? Que crente é esse? E o capítulo 9 não termina. Meu Deus, traz, Senhor. Mateus 9 é a nossa realidade. Do versículo 27 a 31, Jesus está passando e os cegos falam, Jesus, filho de Davi. E aqueles cegos passam a enxergar. Não obstante, mais um pouquinho, versículo 32 a 34, tem um endemoniado. O demônio estava agindo de maneira tão terrível na vida dele que ele estava mudo, mas o Senhor manda aquele demônio embora e ele passa a falar na hora ali. Sinais e maravilhas, o avivamento que nós desejamos. Nós queremos ver o poder de Deus e, de fato, os sinais vão seguir aqueles que anunciam as boas novas. E, de fato, esse é o nosso diferencial, pastor Ciro. Nós carregamos o sobrenatural. O que difere uma organização social da igreja do Senhor? É o sobrenatural de Deus. É o que não acontece em nenhum outro lugar, mas vai acontecer aqui dentro, mas está acontecendo aqui dentro, não acontece em nenhuma outra casa, mas acontece naquela casa que se abre para ser uma célula. Mas ainda assim Jesus está vendo um problema. O texto diz que enquanto ele caminhava, ensinando, curando, toda espécie de doenças e enfermidades, nesse pedacinho, e a palavra não consta todos os milagres que ele fez, já fala de libertação, já fala de um paralítico, já fala de cego que enxergou. Mas o texto diz no versículo 36, que ele vê a multidão e se enche de compaixão. Qual é o problema, Jesus? Se eu fosse discípulo ali, eu falo, Jesus, nós não estamos nem conseguindo contabilizar. Jesus, olha Jesus, que atividade é essa, Jesus? Por que tu está entristecido? Você já viu alguém que no meio de uma festa fica triste do nada? Porque percebeu o que ninguém mais percebeu. É alguém que perdeu algum familiar, um ente querido,
E aí o jeito que foi partido o bolo, a música que foi cantada lembrou alguém. E aí a pessoa fica triste na hora. Eu imagino assim, o povo celebrando, pulsando, e nós somos o povo do avivamento. E quando eles olham para o olhar de Jesus, ele está contristado. O texto diz que ele se compadeceu porque as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Tinha muita gente sendo alcançada. Tinha muita gente sendo tomada pelo poder e milagres do Senhor. Os discípulos conseguiam contemplar o que estava diante dos seus olhos. Mas Jesus conseguia contemplar toda a seara. Mas Jesus conseguia contemplar a totalidade do povo. Ele sabia que a graça e o poder estavam chegando, mas ainda havia muitos enfermos, ainda havia muitos corações aflitos, ainda havia muitos perdidos. O verdadeiro avivamento não é a realização de sinais. O verdadeiro avivamento é o alinhamento do coração da igreja ao coração de Jesus. A igreja avivada, aquecida, ela não se importa com o que os seus olhos estão vendo. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser o bastante. Enquanto tiver um perdido no Leandro, enquanto tiver um perdido em Mazomba, enquanto tiver um perdido em Itaguaí, enquanto tiver um perdido em Santa Cruz, não importa o quanto sejam curados, nós não pararemos. Existe um fogo que não se apaga, existe uma sede que não se sacia. Eu estava perguntando, pastor Ciro, eu falei, como é que ia lá para o pastor Jefferson? A gente não tinha proximidade. Ele falou, é um homem de Deus, simples, humilde. E ele falou a quantidade de anos do teu ministério. Eu não gravei, mas são muitos anos. São quantos anos, pastor? 27? Talvez, alguns poderiam dizer, né? O pastor Ciro que está inventando conferência de avivamento. Porque existe um alinhamento do coração da igreja com o coração de Jesus. E no coração de Jesus ainda há ardor, quando ainda há perdidos, quando ainda há enfermos. Mas nós estamos vivendo grandes festas, não importa, nós não pararemos de buscar, até que nós terminemos tudo o que o Senhor colocou nas nossas mãos. O problema era, Jesus estava percorrendo as cidades, mas percebeu que havia necessidade, o povo estava errante, estava aflito, sem cuidado. O problema é... Deixa eu te explicar. O problema não é que havia falta de poder. A questão é que o poder precisava se espalhar. O verdadeiro avivamento não é quando o poder desce. É quando o poder se espalha. Não é quando eu sinto algo, é quando eu sinto isso transborda de mim. Não é quando eu sou curado, é quando eu passo a ser um operador de cura. Não é quando eu sou consolado, é quando eu passo a ser um operador de consolo em quem está perto de mim. Não é porque eu fui alcançado por Jesus que a minha missão acabou. Ele fez o diagnóstico. Parecia que estava tudo bem. E talvez nós analisamos a nossa conjuntura, pode parecer que está tudo bem. Quantas igrejas existem nesse tempo? Na rua em que eu morava, uma rua de bairro, curta, tinha 3 igrejas, na outra rua, 3 igrejas, na outra rua, 3 igrejas. Mas tem alguma coisa que não está acontecendo. O Senhor Jesus avança no seu diagnóstico. Ele sabe qual que está acontecendo, o que está me entristecendo. Ele se dirige aos seus discípulos e diz, a questão é que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A verdade é que a minha área de intervenção é muito extensa, mas está faltando braços. A verdade é que há muita cura reservada, preservada e liberada dos céus, mas está faltando boca para liberar esse movimento de cura, está faltando mãos para... Ele está diagnosticando, está faltando. Não é falta de poder. É falta de manifestação e compartilhamento. O texto está fazendo um diagnóstico. Jesus está fazendo um diagnóstico. E o que ele está nos ensinando?
Ele vai nos dar a solução. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O problema é a seara? O problema é os campos? O problema é os ceifeiros. Os ceifeiros somos nós. Não há nenhum campo que possa sustentar a infertilidade diante da ação do Deus vivo. O nosso Deus está vivo. O poder do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado sobre nós, através da sua ação na cruz, não se encerrou. Ainda há muitos perdidos, enfermos e endemoniados. E o que o texto está dizendo? Roguemos para que o Senhor mande semeadores. O que acontece, e o maior medo que nós temos, e eu digo para você, o maior medo que eu carrego, é de ser alguém que está no grande celeiro do Senhor, e ser um espectador, e ser alguém que está na arquibancada, e não ser um trabalhador, e não ser alguém que o Senhor pode contar comigo, e não ser alguém que o Senhor possa atravessar com o seu poder a ponto de atingir a outras pessoas. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade? E de repente você nem planta, embora eu sei que nessa região há muitos agricultores. Mas né, nós estamos tão pertinho da cidade que alguns irmãos não devem nem saber que aqui é banana, né? Mas tem gente aqui que de repente nem plantou banana nunca. Do que o texto está dizendo? É como na nossa realidade. É como se nós estamos vivendo e vendo sinais e desfrutando da presença. Mas lá fora há muitas pessoas tristes. Lá fora o divórcio está normalizado. Lá fora, aonde precisaria haver uma infância, a adultização, aonde precisava haver pureza, a promiscuidade, aonde deveria haver monogamia, a adultério, aonde deveria haver cura, a doença, aonde deveria haver sabedoria financeira, a desprezo e desperdício, como nesse tempo, o mal desse tempo, os jogos de aposta legalizados. Antigamente você podia falar com você mesmo, não joga porque é pecado, porque é ilegal, tu vai ser preso. Agora não. Agora ele está dentro da legalidade. E agora está aí à vontade. A nossa questão agora, eu vou ter que fazer um debate lá na igreja. Se dá o dízimo e oferta do jogo, não dá, eu nem sei. Para mim não era nem para jogar. Ele não me conta não, quando nós estamos construindo. Eu não sei o que eu faço, irmãos. Está muito difícil esses tempos. Porque está acabado, porque as coisas do mundo são um abismo. E enquanto nós estamos nos pastos verdejantes, as pessoas estão morrendo de inanição espiritual. Os campos estão brancos e esse tempo é o tempo da colheita. Existe uma palavra nesse texto que, desde que eu cheguei nela, o meu coração tem sido tremendamente impactado. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os ceifeiros, que envie os ceifeiros. Essa palavra no seu original, lá na nossa igreja virou até nome de uma célula. No seu original, essa palavra quer dizer equibalo. Quer dizer, lançar com força, expulsar, empurrar e lançar para fora com urgência. Quando o texto está dizendo, roguem para que o Senhor mande mais trabalhadores, o texto está nos ensinando, está nos instruindo. Não é que o Senhor nos mande apenas mais membros de igreja, do que o Senhor nos faça somente adoradores, mas que o Senhor nos envie para uma missão de uma maneira que nós não consigamos olhar para trás, que nós não consigamos mais retornar ao lugar anterior, que nós não consigamos desfazer aquilo que Ele está fazendo através de nós. Essa palavra é usada 81 vezes em um curto período de tempo. Em duas situações.
em que Jesus envia os seus discípulos, em que ele expulsa demônios. Eu não sei como está a sua caminhada e se passa pela sua cabeça algumas vezes desistir. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que você não tem essa opção. Porque aquele que ele lança e envia não pode voltar atrás. Deixa eu te dar alguns princípios, então. Deixa eu te dar alguns princípios. Nós somos avivados e enviados por um impulso que vem dos céus. O Senhor está colocando no mundo, fogo no mundo, através da sua igreja enviada. E nós não somos enviados apenas pelo nosso pastor, pelo nosso líder. Há um impulso verdadeiramente vindo do céu. O Deus que não poupou nem o seu próprio filho, também não nos poupará do que ele quer fazer na terra. Eu fiquei pensando em algumas analogias que nós pudéssemos entender isso. Mas, do jeito que o mundo está, a tragédia que nós estamos vendo é espiritual. Demanda que o Senhor nos envie de maneira poderosa nesse tempo, que nós aceitemos esse envio. Eu fico pensando, você já imaginou um bombeiro que é chamado para acudir o incêndio? Ligou a sirene, eu não sei você, quando eu ouço a sirene, Fabinho, sai da frente. Falo, meu Deus, eles vão salvar uma vida. Meu Deus, alguém não vai morrer hoje, porque esse caminhão está indo lá. Agora, você já imaginou o cara que recebeu o treinamento, fala, eu não vou sair do caminhão, eu acho que eu não estou preparado, eu acho que eu não estou pronto, eu acho que os treinamentos que eu fiz não são suficientes. Você já imaginou o desespero de quem está a morrer? Agora imagina que esse fogo que estamos falando agora é um fogo de destruição espiritual. E o Senhor está nos levando para dar um jeito nisso. Como que nós vamos permitir que as pessoas continuem queimando? Olha, quando Deus nos lança, não é para nos destruir, mas é para nos moldar e usar. Jesus foi lançado ao deserto, foi testado e aprovado. Toda vez que Deus está para resolver algo, Ele envia alguém. Eu quero te dizer mais uma coisa, eu quero melhorar essa proposição. Toda vez que Deus quiser resolver algo, aonde você está, Ele vai levantar você e não tem como correr. Eu não sei se você está notando, mas, pastor Ciro, eu estou um pouquinho acima do peso. Eu tive que correr atrás do prejuízo. Me matriculei na academia e comprei uma bicicleta. E eu não sei você, eu detesto o ambiente de academia. Eu não gosto da música, eu não gosto da roupa, eu não gosto de nada. Escolho os melhores horários. 5 horas da manhã, meio-dia às 2, porque horário bom para pastor, que o povo só quer conversar de manhã ou de noite ou na hora do culto. Meio-dia das 2, eles estão almoçando, as ovelhas. Eu vou lá. E eu não queria ir lá, e eu estava conversando com uma ovelha, e eu falei assim, Marcão, que é uma ovelha lá, amiga nossa lá. Falei, Marcão, não quero ir lá, cara, olha que difícil. Aí, rapaz, ele descontou todas as vezes que eu bati na igreja do púlpito, ele deu uma na minha canela que doeu. Ele virou para mim e falou assim, pastor, o senhor não está lá por causa do senhor, não. O senhor está lá por causa de um propósito. Porque um adulto, ele não faz o que ele quer, ele faz o que tem que fazer, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar. Mas enquanto você estiver lá, eu passei por 2 experiências, antes de eu mudar da academia, antes da academia que eu estou. Tinha uma professora que... Tem professor de academia aqui, professor de educação física? É um pessoal que não é bom de coração, não. Eu estava caminhando, ela falava, seu Israel, o senhor tem que correr. Eu falava, não, eu estou bem. Não, seu Israel, o senhor não vai queimar as calorias, o senhor tem que correr. E aí eu vi que tinha algo diferente nela. Não tem? Quando tu percebe que é aquele filho que está fora da casa do pai. Entendeu? Falei, tu está indo em que igreja? Que não perdemos, né? Está indo em que igreja? Não, estou indo... Não, fala a verdade. Por quê?
aqui parecia que tinha algo de Jesus, mas na vestimenta não está dentro da igreja, não. Está afastada, está muito apertada. Não falei isso para ela. Eu sei que a gente começou a conversar e parece que cortou o tempo em que eu estava na lateral, com as mãos sobre ela, mãos impostas, na distância, pastora, na distância. Ela chorando. Na última academia que eu estava, lá na Gastão Rangel, a mesma coisa. Papo vai, papo vem. Rapaz, o professor começou a contar a vida dele. Estou afastado da casa do pai. Falei, por que você não volta, rapaz? Não, mas não sei o que. Rapaz, agora é o tempo. Você tem que voltar, tem que casar, tem que se acertar. Seu filho, como é que vai crescer fora da casa do Senhor? Daqui a pouco, um homem desse tamanho, cunhado, Palu, da Karina, um olho cheio d'água, chorando. Porque há um impulso dos céus que está nos levando aos lugares que nós temos que chegar. Mas nós não estamos a passeio, nós estamos representando, fomos avivados, fomos tocados, fomos enviados por Ele. Por que a gente está retornando? Por que a igreja do Senhor, quando vê um endemoniado, recua? Por que a igreja do Senhor, quando vê um necessitado, recua? Por que a igreja do Senhor, quando vê o órfão, recua? Porque a igreja do Senhor, quando vê os doentes perdidos, recua? É com a gente. Por que confessou a enfermidade para você? É porque você vai orar e vai ver cura. Por que a necessidade chegou? Porque você tem a provisão. 2 Coríntios capítulo 9, há uma bênção de ampla suficiência. Tudo que você tem é para você e para transbordar. Esse é o verdadeiro avivamento. Você está sendo recrutado por Deus e não tem como retroceder. Toda vez que Ele quiser resolver alguma coisa, Ele tem um embaixador dele em cada lugar do mundo. É por isso que você está nessa escola, por isso que você está nessa faculdade, por isso que você está nessa vizinhança. Quero me mudar, não está na hora, vai ter que ganhar o vizinho antes. Se o vizinho tudo ruim, bota lixo na minha porta, não vai sair não. Está tudo perdido. Ganha eles para Jesus, de repente o propósito adianta, tu pode sair fora do bairro. Em segundo lugar, nós somos uma resposta à oração da igreja aos perdidos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos, irmãos, o quanto que Ele deseja nos usar. E eu posso dizer uma certeza a você, como alguém que cuida de pessoas, que se relaciona com muitas pessoas, pode ser ateu, inimigo da igreja, quando as coisas apertam, os olhos se voltam para o céu e é só Deus para me ajudar. Tem misericórdia. Nesse momento é que a igreja do Senhor vai se levantar. Nós oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, usa-nos, eis-nos aqui, fala conosco. Nós queremos que Deus nos dê algo, mais recursos, mas nós somos o recurso de Deus. Nesse momento, há famílias desesperadas. Nesse momento, tem alguém falando, eu não sei mais o que fazer. E essa pessoa vai te encontrar. E você tem a resposta. Jesus, Jesus, Jesus. Nós trabalhamos alguns projetos lá na igreja. Os projetos mais fortes que nós trabalhamos lá é o projeto Alcance e o projeto Casa de Paz. No projeto Alcance, já fizeram Alcance aqui? Olha, é de constranger o coração. Porque na primeira semana você estabelece pessoas que você vai orar durante aquele mês, para na última semana receber um jantar. Mas na segunda semana você faz uma ação social e na terceira semana você faz uma ação evangelística. Estava olhando meu celular numa via pública e comecei a chorar. Uma célula pegou um senhor que visitava eventualmente e começou a perguntar quais eram as necessidades dele. E ele falou assim, olha, eu tenho um sonho, que é reformar a minha casa.
E aí você pensa, talvez ele queira trocar um móvel. Quando eles chegaram lá, não tinha vaso sanitário, o fio corria solto na casa, não tinha piso, não tinha chuveiro, não tinha nada. Quando eu abri o celular, eu vi os irmãos da célula. Não me pediram ordem, não me comunicaram, mas eles estavam se movendo. Eu vi as minhas irmãs, que não trabalham com obra, pintando aquela casa. Eu vi os meus irmãos chamar os amigos para fazer a parte elétrica. Eu vi, irmãos, um grupo de pessoas sendo a resposta de oração. Há um homem que não era nem membro da igreja, era um visitante de uma célula. Com 3 semanas, esse homem vai à igreja. Levanta a mão e aceita o Senhor Jesus como o único e eterno Salvador. Porque não tem como negar o Senhor depois de ser agraciado por Ele. Esse homem tem 79 anos e 50 desses 79, ele pediu a Deus que melhorasse a sua casa. E um dia, um grupo de pessoas comuns se levantaram e devolveram dignidade àquele homem. Com 3 meses eu estava batizando nas águas. E Senhor, lembra desse batismo, pastor? Um homem iletrado, mas alcançado pelo Evangelho. Eu imagino quantas vezes ele dobrou o seu joelho, ele olhou para o céu e falou: será, Senhor, será, Deus, que você não se lembra de mim? Será que o Senhor vê todo mundo, todo vizinho melhora, e aqui eu não vejo nada? Mas o Senhor escolheu olhar para ele. E o Senhor decidiu usar. Você sabe que célula foi essa? A célula no lugar mais perigoso da nossa região. Você conhece João 23? Não fale que é toda perigosa não, que eu moro lá. Tem um conjunto chamado Guandu, que sai no noticiário. E tem o fundo do Guandu, que é dar assim para o fundo do Miésimo. A rua desta célula é a rua onde os milicianos ficam armados. Os irmãos, para operarem essa célula, passam na frente de homens armados para que ela possa acontecer. No pior lugar, no lugar mais difícil, o Senhor está atendendo orações. Você está entendendo que é comigo e contigo? Não tem um fogo mais poderoso, porque assim como a igreja é caracterizada pelo sobrenatural, ela é caracterizada pelo amor. Caminha no sobrenatural, exercendo amor. Nós somos a resposta de oração. E por último, irmãos, Deus está nos removendo do conforto para impactar o mundo. Tem uma palavra, irmãos, que está mexendo muito comigo nesse tempo. Você pega implicância com a palavra? Olha, eu estou com uma implicância com a palavra, porque todo lugar que eu vou tem alguém que diz: eu não me sinto confortável com isso. Eu não me sinto confortável com isso. Eu não me sinto confortável. Onde é que está escrito na Bíblia que o Evangelho é confortável? A vontade que eu tenho de perguntar: qual foi o conforto de Jesus na cruz do Calvário? Qual foi o conforto dele deixar os céus e descer à terra? Qual foi o conforto de Cristo na cruz? Qual foi o conforto de Paulo, preso, mas escrevendo, preso, mas declarando a fé? Qual foi o conforto de Abraão, sair da sua terra para cumprir o propósito? Qual foi o conforto de José, passar pela prisão? Não há propósito no conforto. O avivamento não é confortável. O avivamento exige oração, existe leitura da palavra, existe ações de amor, existe coragem, porque nós vamos enfrentar o inimigo. Vamos entrar em batalhas que não são nossas, mas ele vai cair, ele vai vir por um caminho e por 7 ele fugirá, porque não vai suportar a ação do Senhor, ele não pode suportar o nome de Jesus. Mas não há avivamento, não há movimento. Jonas não pôde lidar com isso, quis ficar confortável. Quis ficar confortável? Vai parar na boca do peixe. Agora tu vai lá para Nínive. Porque quem é chamado não tem opção. Quem é chamado não tem vontade. Você precisa simplesmente obedecer.
Você precisa simplesmente seguir e vai ser necessário quebrar o conforto, ir a lugares que você não iria. Nesse mesmo projeto, os adolescentes foram na escola mais perigosa. E vocês não vão nem querer ir na João 23, né? Depois eu vou falar sobre os bons lugares também. Mas tem uma escola que o pessoal vai armado de faca, o bicho pega. Até para o pastor eles ligaram para ver se resolvia. Eu falei, meu pai, deixa eu fazer um jejum primeiro, que não dá para chegar aí puro, não. Os adolescentes foram lá para a porta. Orar. Levar um bolo. Eu vi as fotos lá. Você lembra de quando você era adolescente? Como era difícil? Eu vi a igreja indo para a porta do UPA e vi crianças estendendo as mãos. E as pessoas saindo, recebendo oração. O verdadeiro avivamento não acontece somente dentro da nossa casa. Ele é provado quando nós saímos dela. Tive que ir lá no mercado. Eu posso orar aqui na frente? Eu posso servir café aqui na frente? Não tem conforto. Estava em casa e recebi uma mensagem do meu WhatsApp. Pastor, tem um pessoal da igreja na porta do posto lá de São Fernando, distribuindo coisa. Tu sabe o que está acontecendo? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fui ver a foto no grupo da igreja. Eram os irmãos de outra célula. Foram lá, quebraram a banca do homem. Aquele dia o homem não vendeu café. Porque a gente deu café lá para quem não podia pagar. No grupo de ginástica das idosas, eles foram lá também. Eu não sei se tem aqui também. Lá tem algumas pessoas em situação de vulnerabilidade, são acumuladoras. Nesse projeto, eles entraram na casa de uma mulher. Cheiro de urina. Uma revolta, um sofrimento. Mas o avivamento é desconfortável. O avivamento coloca os nossos pés aonde nós não queremos pisar. Mas você não foi chamado para estar confortável. Você foi chamado para viver a visão dos céus para você. Deus não vai derramar algo se nós formos reter. Porque Ele dá semente para aquele que semeia. E Ele dá fogo para aquele que vai colocar fogo no mundo. E Ele dá dom de cura para aquele que vai ter coragem de orar pela cura. Ele vai dar direção para aquele que vai ter coragem de dizer, eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Ele não vai dar amplitude de conforto para quem vai reter. O avivamento é o tempo da boca aberta, declarando a vontade e as verdades de Deus. É o tempo das mãos levantadas, é o tempo dos pés ágeis que não param. O Senhor está fazendo algo. O Senhor está nos levantando. Nós já recebemos, pastor. Nós já recebemos, porque quando há um movimento desse, nunca começa aqui, já está vindo dos céus. Ele já chegou primeiro, e Ele já entregou nas nossas mãos aquilo que a gente precisa. Mas nós precisamos tomar uma decisão, porque vai haver um lançamento, vai haver um equibalo. Ou você vai deixar Ele te lançar para ser alguém que colhe para o céu, ou as pessoas vão ser lançadas no inferno. O verdadeiro avivamento traz falência aos planos de Satanás. O verdadeiro avivamento esvazia o inferno. O verdadeiro avivamento, as portas do inferno não podem suportar. Mas ou eu aceito ir, ou as pessoas serão lançadas no inferno. Spurgeon diz que todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Aquele que não prega o evangelho não é tímido, é cruel. Eu queria te convidar a se colocar de pé. O Senhor me deu uma palavra final para essa noite. Você já entendeu que você é enviado e não tem como resistir. Sabe o que isso vai acontecer? Você vai tomar decisões diferentes. Os enfermos vão vir, vão receber uma oração. Vamos levar para o hospital, mas antes vamos orar. Os entristecidos receberão uma palavra de conforto. Os possessos receberão uma palavra de libertação. Os necessitados receberão mantimentos. Haverá fogo. Mas o Senhor tratava comigo.
que para isso é necessário autoridade. Existem duas palavras no Novo Testamento para autoridade. A primeira é essa, exousia. É uma palavra que significa autoridade, direito, permissão e poder de agir. Você já precisou de algum serviço jurídico? E às vezes você não pode ir, você dá uma procuração. É o teu nome que está indo. Mas aquela pessoa que tem a procuração, ela pode te representar. Jesus afirma que toda autoridade no céu e na terra foi lhe dada. E por isso ele nos envia. Mateus 28, 18. Lucas 10, 19. Jesus dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem uma autoridade dada pelos céus. Uma procuração. O Senhor Jesus está nos levando aos enfermos. O Senhor Jesus está nos levando aos oprimidos. O Senhor está nos levando aos perdidos. Além da procuração, a outra palavra, dunamis, é uma palavra que significa poder, força, capacidade sobrenatural, energia divina em ação. Jesus promete o poder do Espírito para testemunhar. Atos capítulo 1. Lucas capítulo 6, 19. Poder saía de Jesus para curar. Em Atos o Espírito desce e eles são habilitados na mesma hora para testemunhar. Eu não sei como você tem vivido, mas eu queria encerrar essa celebração te lembrando. Você está comissionado e empoderado por Ele para ser um operador do que Ele quer fazer na terra. No nome poderoso de Jesus. O inferno vai estremecer quando você chegar, porque você carrega algo. Você carrega um nome que é sobre todo nome. Esse nome está aqui nessa noite. É Jesus de Nazaré. Não é só as igrejas. Vai correr na igreja. Vai vir aqui se abastecer. Vai vir aqui ser cuidado. Mas quando sair daqui, algo diferente vai acontecer. Porque todo culto tem uma palavra de envio, toda palavra baseia em decisões. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Da parte do Senhor que eu sinto no meu espírito. Tem um lugar onde isso vai começar. Vai começar na tua casa. O avivamento começa aonde nossos pés estão. E eu quero declarar sobre a sua vida. Nenhum lugar vai ser avivado antes da tua casa. Pode continuar orando. Não vai se perder ninguém. Há uma palavra. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Os Deus de obras completas está sobre nós. Está lembrando do começo do texto? Estava todo mundo encantado pelos milagres. Ainda havia compaixão no coração de Jesus. Ou seja, Ele ainda está se importando com você. Pode ser que ninguém te veja, pode ser que ninguém te entenda, mas Ele sabe toda a realidade do seu coração e Ele te contempla nessa noite. Com autoridade para você ministrar dentro da sua casa, autoridade para você ministrar dentro do seu casamento, autoridade para você ministrar dentro da criação dos seus filhos. Fazer aleluia. Você me sustentou. Feche seus olhos nessa noite. Até aqui. Comece a falar com o Senhor. Eu recebo essa autoridade do céu. Eu recebo o poder, a delegação. Para ver o teu agir aonde eu pisar nos meus pés. Santo, e poderoso é o teu nome. Seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desisti.
começar dentro da sua casa. Eu não sei o quanto que você tem se sentido autorizado. E eu não sei se o Senhor está querendo falar algo para alguém nessa noite. Talvez tenha cômodos que você não está entrando. Mas o Senhor está te dando autoridade nesta noite. É tudo do Senhor. Os quartos dos seus filhos são do Senhor. Não existe lugar de bagunça para o inimigo. É tudo dele. Talvez tenha assuntos que você não tenha tocado mais. Mas ele hoje vem dizer que a autoridade dos céus, ao envio, ei, é os seus lábios, são as suas mãos. Quero liberar mais uma coisa para você nessa noite. Quando eu recebo esta palavra, ela invade meu ser e me lembra do poder que há em Jesus e da grandiosidade do seu amor e do quanto que Ele ama pessoas difíceis. Se você que está aqui nessa noite não se sente amado pelo Senhor, eu vim para te lembrar, vim lá de Santa Cruz, Ele te ama, não desistiu de você. Não vai desistir de nenhum dos seus. Mas olha só, Ele não desiste também das pessoas que você não gosta. Então, eu creio nesta noite que o Senhor está liberando sobre nós poder para alcançar com o Evangelho pessoas que têm um rótulo de improváveis, pessoas que têm decreto de impossível. O verdadeiro avivamento chega em Mateus capítulo 9, e um homem que não era nem para entrar onde Jesus estava, ele desce pelo telhado. Você está entendendo? Vai precisar, hein? No avivamento tu vai precisar, ó, puxar as mangas e nós vamos precisar carregar alguém. Avivamento é romper com conforto. Tem paralítico que vai começar a andar, tá parado espiritualmente, mas vai andar. Tem Mateus dentro da colheitoria que precisa sair, tá no tráfico, tá na milícia, tá nas drogas, mas o Todo-Poderoso tem poder total, Ele atinge qualquer lugar. Pegou Mateus? Pega o nosso familiar, pega teu vizinho. Ninguém pode escapar dele. Não há quem possa fugir. O grande amor do Senhor está sobre nós. E há poder declaratório. Você está saindo aqui dessa noite com uma declaração da sua mão no seu coração. E Ele está dizendo, eu quero usar você. Ele vai usar teu pastor muito mais, o teu líder muito mais. Mas a palavra de Deus vai dizer no livro de Joel que o Espírito desceria sobre toda a carne. E nós recebemos a palavra. Olha, eu vou orar já com você, para encerrar. Mas eu posso só declarar a bênção aqui da palavra? Só da palavra do texto? Só do texto? Só do capítulo 9? Porque talvez você ainda esteja dúvida do que o Senhor pode fazer e esteja gente assim perto de você. Mas hoje você foi ativado e você foi avivado. Chegou a notícia de morte que acabou. Mas ele estava, não acabou não. Só está dormindo, eu vou chegar lá. Tem outra bênção aqui, a bênção do meio do caminho. Jesus, mas Jesus cuida de tanta coisa importante, vai lembrar de mim? Até no meio do caminho Ele cura. É só tocar nele. É só tocar nele que sai virtude. Ele dá vista aos cegos. De repente você vê interceder, entrar na brecha por alguém que não está enxergando o lugar que está, a situação que está. Mas o Jesus, filho de Davi, tem atenção até para quem está na beira do caminho. E os endemoniados? Ele traz liberdade. Nós queremos na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é tudo que nós temos, o Teu poder é tudo que nós temos. Tu és o nosso principal recurso, Jesus. O Teu nome é a nossa porção. Nós não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, não confiamos em recursos. Nós fazemos menção ao Teu nome poderoso. Deixa eu terminar. No poder que há no nome de Jesus.
Eu quero abençoar a tua mente agora. De repente o inimigo tem atingido você, dizendo: o avivamento não é para você. Mas nessa noite, toda resistência, nós jogamos por terra agora no nome de Jesus. Isaías capítulo 54. Não vai haver arma forjada que vai prevalecer contra a tua mente. Acabou o tempo de você deixar Satanás brincar com a sua mente. Você é um filho amado de Deus, separado. Satanás, parta em retirada. Nós não te damos autoridade sobre a nossa mente. Nenhuma mentira da tua parte vai nos tocar. Sobre a tua mente. Mas deixa eu mais um pouquinho. Eu estou debaixo da unção do pastor. Ele me abraçou e falou: pastor, fica à vontade. Meu Deus do céu, fiquei. Tua mente está abençoada agora? Eu quero orar pelos teus lábios nessa hora. Vou fazer uma oração só para entregar a palavra. Eu quero orar pelos teus lábios, que são lábios abençoados. A tua boca é uma fonte de vida. De repente o Satanás está te tentando tanto que às vezes você não consegue e sai murmuração e palavra de morte. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje vai sair mais palavras de vida. Eu quero orar pela tua mão, amém? Levante sua mão. Levante sua mão. Você crê que há mãos santas nesse lugar? Que você vai impor sobre mentes e coração? Você vai ter que ser ousado, vai ter que tocar. Tá com dor no joelho, vai ter que tocar. Tá com dor nos pés, vai ter que tocar. Tá com dor no coração, vai ter que tocar no coração. Ai, Jesus, por favor, unge as nossas mãos nessa noite. Unge os nossos lábios. Senhor, que as nossas mãos, Senhor, transbordem do Teu poder. Que as nossas mãos toquem os corações. Que as nossas mãos sejam um abraço de consolo. Que as nossas mãos possa fazer com que as nossas palavras sejam economizadas. Quando a gente tocar, alguma coisa aconteça. Quero abençoar só mais uma parte sua. Eu quero abençoar os seus pés. A palavra do Senhor fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Eu quero declarar que você vai pisar até em lugar que você não esperava pisar, porque está precisando de um filho do Senhor lá. Vai entrar lá só para fazer a diferença. O Senhor já está fazendo algo. Vai entrar. Talvez tem casa de familiar que você nunca mais entrou. Tem casa de vizinho que você falou que nunca ia entrar. Mas o poder do Senhor está precisando chegar lá. E onde você chegar, o Senhor vai abençoar. Eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, nós amamos tanto a Tua presença, tanto a Tua palavra. Senhor, nós trocaríamos qualquer coisa pela Tua presença. A Tua presença vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. A Tua presença, Senhor, enche todo o nosso ser. Senhor, obrigado por essa oportunidade, pelo pastor Cido, Senhor, ter operacionalizado essa oportunidade aqui. Nós somos cheios do Senhor, essa conferência. Eu creio que não acabou, Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor tem uma crescente, que amanhã tem muito mais. Mas, Senhor, por favor, hoje, incendeia o nosso coração, as nossas palavras, a nossa mente, os nossos pés. Assim nós te louvamos, assim nós adoramos o Senhor. No nome poderoso daquele que vive e reina para todo sempre. No nome daquele em quem não há sombra de variação. No nome daquele que é fiel e que não falha. No nome daquele que acalma a tempestade. No nome daquele que expulsa todos os demônios. No nome daquele que pisa a cabeça da serpente. No nome daquele que é o Senhor da igreja. Nós te adoramos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Ciro.